tempo de vocês, pelo interesse também. Vamos começar já no horário, que eu acho que vale a pena, e a gente tem bastante coisa para falar. Então, a minha ideia aqui é me apresentar rapidamente para vocês e ir direto ao tema, que é um conteúdo que talvez tenha interessado alguns aí, e talvez até tenha gerado um pouco de curiosidade, né? Pelo fato de estar num evento de inovações e finanças, e a gente está falando de gestão de mudanças e liderança no século XXI. Bom, meu nome é Fábio Ueno, eu sou sócio fundador da Kyokan Consultoria. A minha formação era um pouco diferente. Eu me formei primeiro em biologia e fui trabalhar no campo tentando salvar bichos. Eu acho que esse talvez seja um dos primeiros lugares onde eu falo meu currículo total, talvez pela natureza da natura, né? Que consegue compreender isso. Como biólogo, eu tive que trabalhar com engajamento de stakeholders, né? E o que significa isso? Significa trazer diferentes partes da sociedade para um comprometimento de um projeto em comum. Fiquei mais ou menos uns 10 anos nessa história, e aí vocês devem saber e imaginar que biologia não traz muito recurso financeiro, né? Então era uma vida muito boa, eu era bem mais magro, mas ao mesmo tempo eu não tinha nenhum dinheiro. E aí, depois de 10 anos, eu fiz uma transição, né, para o mundo corporativo, fiz uma segunda faculdade, tenho uma faculdade de comunicação, mestrado em comunicação. O mestrado em comunicação eu juntei biologia e comunicação, e aí nessa ponte para o corporativo eu acabei caindo em consultoria, né? Bem natural, porque não tinha aquela coisa da escadinha de carreira, então eu acabei caindo em consultoria, como sustentabilidade corporativa, que eu acho que é também outro item bastante notório, né, da Natura. Eu me lembro de ter mandado vários currículos para a Natura, inclusive, mas nunca me chamaram para uma entrevista. Mas tudo bem, porque agora eu também já não tenho mais esse foco em sustentabilidade, né? Eu acho que nunca vai sair de mim, esse biólogo. O que acontece é que quando eu fiz essa ponte, né, para o corporativo e sustentabilidade, gestão do conhecimento, era muito claro que a gestão de stakeholders ainda era necessária, tá? Então, quando eu trabalhava com biologia e tentava fazer pessoas se comprometerem em torno de um objetivo comum de salvar um ambiente, no meio corporativo a gente também precisava e ainda precisa, né, do compromisso das pessoas em torno dos nossos projetos, dos nossos objetivos comuns, tá? E aí, um pouco da apresentação de hoje é isso, né? A gente traz aqui conceitos de gestão de mudança, palavra que está um pouco aí nos trends, né? Tá na moda, junto com o papel da liderança dentro da gestão de mudanças e voltado para finanças e inovação, né? E aí fica um pouco confuso, as pessoas podem se perguntar o que isso quer dizer, né? Mas a minha consultoria foi fundada em 2016. Antes disso, né, eu já trabalhava com o tema, mas em 2016 eu saio da CLT e vou só para a consultoria, e desde então eu tenho conseguido viver muito bem disso, né? Então, eu acredito que a ideia que a gente criou aqui possa fazer sentido para vocês. Espero, né? Se não fizer sentido nenhum, vocês também podem mandar aí pelo chat, né? Vocês podem mandar perguntas pelo chat, mas podem mandar críticas, podem dizer, olha, não estou entendendo nada, esse cara tá maluco, às vezes faz parte também, né? Estou aqui isolado e a minha criatividade foi um pouco longe aqui na apresentação. Então, o que a gente tem a ver aí, né? Gestão de mudanças, lideranças, inovação e finanças. E a palavra-chave, quando eu estava pensando em criar a história para você, é uma, né, que tem a ver com o meu currículo, e eu encontrei a palavra como engajamento. Acho que engajamento ele pode nortear toda a nossa história aqui até, vou tentar fazer até as 4h50, um pouquinho mais, talvez, e depois a gente abre para perguntas, tá? E aí a pergunta, né, que serve de guia e também para exaltar a nossa curiosidade, ela é: quem está aí do outro lado ouvindo, sabe qual que é o papel de um líder no engajamento? Né? Tá claro para vocês isso? Eu até pensei em colocar um daqueles avaliadores Mentimeter, só que a gente ia gastar muito tempo. Então pensa com você aí. Você sabe, se você é um líder, qual que é o seu papel como líder para engajar pessoas? Isso está claro para você? E se você não é um líder, se você tem um líder, você sabe dizer o que você poderia esperar, deveria esperar do seu líder para que o engajamento acontecesse? E outra, o quanto, né, que engajamento é responsabilidade de liderança? Totalmente? Não totalmente? Nada a ver? Então a gente vai tentar responder um pouco dessas perguntas, claro, passando por gestão
e passando também por um pouco da liderança, conceitos, engajamento, o que é engajamento e tudo mais. Tá? Então, para responder isso, antes de mais nada, eu queria começar falando sobre a gestão de mudanças, né? O que é gestão de mudanças, muitas das suas fortalezas, suas fraquezas, para que serve. E aí eu coloquei esse martelo, me deu um super trabalho, não sei se vocês conseguem ver, talvez vocês não vejam nada, mas me deu um super trabalho colocar esse martelo aí mexendo, tá? E eu vou explicar por que ele está aí. Mas o que é importante a gente entender dentro de gestão de mudanças, tá? A primeira premissa dentro de gestão de mudanças é que a gente entende mudança como um processo, tá? Um processo que a gente pode entender como um caminho de transição do ponto A para um ponto B, né, que vai fazer com que a gente saia de um estado atual e vá para um estado futuro. Tá? Então, as diversas definições que existem de gestão de mudanças, todas elas levam em consideração esse processo. Essa é uma premissa necessária para que a gente possa gerenciar mudanças como não como um evento isolado. O outro ponto que a gente precisa entender é que a gestão de mudanças ela foca no lado humano, né, dessa transição. Então, gestão de projetos ela vai definir quesitos técnicos, né, implementação de um sistema de gestão integrada, uma nova estrutura sendo implementada, novas diretrizes de orçamento, isso tudo é definido por uma frente de gestão de projetos. Enquanto isso, a gestão de mudanças toma conta do quê? Da preparação das pessoas para a adoção desses quesitos técnicos que estão sendo desenvolvidos. Tá? Então, a gestão de mudanças olha para o processo de transição de um ponto A para um ponto B, tomando conta especificamente dos seres humanos. Nesse sentido, a gestão de mudanças ganhou bastante notoriedade nos últimos anos, né? Apesar de ser uma disciplina bem antiga, a gente tem aí metodologias apontando para mais de 40 anos de gestão de mudanças já existente. Eu costumo dizer assim, né? A gestão de mudanças é uma caixa, é uma roupagem, né? A gente trabalhava em engajamento de stakeholders e tinha muita semelhança. A gente trabalha desenvolvimento da cultura, né? Trabalho de desenvolvimento organizacional e tem muita coisa que está na mesma caixinha. E de tempos em tempos o corporativo vai colocando uma roupagem e as coisas vão ganhando aí sua notoriedade, né? E aí, recentemente, a gestão de mudança recentemente depende do lugar onde você vê, né? Mas o movimento que começa mais ou menos há uns 10 anos atrás aí, a gente tem diversas metodologias aparecendo bastante no mercado e disputando entre si, né? No sentido de eu sou a melhor, eu tenho outras soluções, solução X, solução Y. O que é interessante entender das metodologias e da própria gestão de mudanças, né? E é por isso que até que esse martelinho está aí. Não existe metodologia melhor ou pior, tá? O que existe, e o que a gente deve entender, é que metodologias são caixas de ferramentas. E se a gente tem diversas caixas de ferramentas, com ferramentas específicas diferentes, a gente vai estar mais preparado para a realidade, porque a realidade ela não se encaixa para a ferramenta é que deve se encaixar, né, e ser adaptada para situações do nosso dia a dia. E aí o David Miller, que é um dos autores de uma das metodologias grandes do mercado, ele diz isso, e já virou até uma frase famosa aí no meio corporativo, que é, se você tem um problema, né, se você tem um problema que depende de uma ferramenta, e na sua caixa de ferramentas você só tem um martelo, o que acontece é que você tenta transformar todo o problema em prego, né? Então, basicamente o que acontece quando as pessoas focam muito em uma metodologia, em uma certificação, e não olham para o todo, né? Então, assim, se a gente, eu trabalho tal metodologia, e o seu problema, o seu desafio não se encaixa ali, o que você vai fazer? Né? Então, o ideal seria que a gente abrisse, né, entendesse que a gente não sabe, fosse pesquisar mais, e conseguisse responder, né, da maneira mais adequada ao nosso desafio. Mas, via de regra, não. As pessoas tentam adequar o desafio ao que elas têm, né, na sua caixa de ferramentas, o que é, na verdade, um problema de eficiência. A outra questão é que gestão de mudanças, né, como frame, né, como uma janela ali, né, para solução de problemas, ela é muito boa em definir a orquestração de diversas atividades que vão levar as pessoas a adotarem soluções. E veja que essa é uma definição muito boa. Orquestrar as várias frentes para que as pessoas adotem as soluções. Tá? Agora, muitas dessas frentes, elas não vão ser desenvolvidas pela gestão de mudanças. Ou seja, comunicação, por mais que alguma metodologia possa dizer, a gente tem aqui boas práticas de comunicação. Na verdade, boas práticas, né, a gente entende como algo assim, eu sei a teoria, eu sei o que fazer e eu ainda tenho aí um lessons learned, umas lições aprendidas, eu tenho robustez, né? Boas práticas a gente demanda um pouco isso, né? Porque a gente tem passado por aquilo.
Na verdade, eu considero que as metodologias, na verdade, têm boas dicas, muito boas dicas, né? Mas é impossível você encaixar toda a grande área de comunicação dentro da área de gestão de mudanças, né? A área de comunicação é muito maior que a área de gestão de mudanças. A mesma coisa da andragogia, né, da psicologia. Então, tem esse lugar limitante que diz assim, a metodologia vai nos ajudar a orquestrar, mas a gente precisa de muito mais subsídio, muito mais formação para que a gente consiga realmente lidar com a gestão de mudanças, tá? A gestão de mudanças também não vai, ela vai dizer assim, olha, a posição dos líderes, papel dos líderes, mas ela não vai ensinar a gente propriamente a desenvolver líderes, né? Ou a criar líderes prontos para os desafios do século XXI. Isso é bastante importante no nosso contexto, né? E da nossa apresentação. E também ela não vai ajudar a gente com questões específicas da psicologia, da anatomia e fisiologia do cérebro humanos, né? Que são bastante úteis para que a gente possa gerenciar mudanças. E aí, a gente chega num ponto em que a gente se pergunta, né? Se ela não vai fazer isso, como é que a gente pode trabalhar de uma forma efetiva? A gente tem que ter muita clareza de que a gente realmente precisa de grupos, né? As melhores maneiras de se gerenciar mudanças são grupos em que a gente consegue ter cada uma dessas competências que eu fui citando conforme a necessidade. Então, orquestração é o grande mérito de gestão de mudanças, tá? Mas percebam uma coisa, né? Pelo fato das pessoas às vezes terem pouca clareza nisso, existem casos de pessoas trabalhando em gestão de mudanças em diversas organizações que fazem papéis que não necessariamente são só da orquestração, mas que muitas vezes são operacionais nas frentes que elas são capazes de fazer, né? Então, pessoas de comunicação, às vezes, não estão só orquestrando, às vezes até mais estão comunicando. Veja, isso é uma certa distorção dessa área, mas tudo bem, tudo bem. O importante para a gente é que a gente consiga resultados. E aí, tem um livro referência de mercado aí que eu sempre indico para gestão de mudanças, que sai um pouco da caixinha das metodologias, né? As metodologias são muito repetitivas naquilo que elas trazem. Né? E esse livro, o primeiro nome dele é Switch, né? De apagar a luz, aquele interruptor. Né? E, inclusive tem um interruptor na capa, né? Como gerenciar grandes mudanças, alguma coisa assim a tradução para o português. E esse livro faz uma analogia genial, né? Que é essa do elefante que está aí na tela de vocês, sobre como que funciona o cérebro humano em relação a uma mudança. Tá? Então a analogia é a seguinte, todo ser humano, num processo de mudança, na transição do ponto A para o ponto B, não sei se para a tela de vocês é do ponto A para o ponto B, do ponto B, whatever, não interessa. Né? O importante é assim, todo ser humano nessa transição, ele teria no cérebro, né, a analogia desse livro, um elefante, presta atenção, um elefante sendo cavalgado por um jockey. Tá? Então, o jockey controla ali o elefante. O jockey seria a parte racional, né? Então, quando a gente comunica, muitas vezes no corporativo, quando a gente cria soluções, a gente foca para esse jockey, a gente fala para a racionalidade do outro, né? Do nosso interlocutor. E o elefante, ele seria o lado do irracional, seria o subconsciente, né? Seria onde as emoções nascem, né? A origem das emoções. Então, esse subconsciente, ele faz analogia como se fosse um elefante. Jockey e elefante na transição do ponto A para o ponto B. Tem um caminho determinado. Tá? Nesse processo, o jockey sabe o que tem que ser feito. Ele fica guiando o elefante. Mas de tempos em tempos, o elefante é muito forte. Ele perde o controle e o elefante vai embora. Nesse processo, é assim, o Fábio aqui, de regime, no almoço ele come controladamente, ele toma o seu lanchinho, ele faz de tudo. Mas depois de um dia estressante, o Fábio senta no sofá, né, e lá pelas 11h30 da noite, ele vê que só sobrou um daquele toletinho do chocolate. Todos os outros centenas de toletinhos foram comidos pelo Fábio. A pergunta é, quem comeu o chocolate? Não foi o Fábio. Foi o Fábio, mas foi o elefante do Fábio, né? Que o jockey perdeu ali as rédeas e o elefante saiu louco ali comendo porque o Fábio merece. Tá? Importante, esse caminho, né, ele pode ser pavimentado ou não. O caminho de transição do jockey e do elefante, ele pode ser pavimentado, facilitado, ou ele pode ser um caminho que precisa ser melhor desenvolvido. Nesse caminho, a gente tem uma questão importante, né? Um caminho pavimentado, a gente tem user experience, por exemplo, né? A experiência do usuário. Quando você entra no Google, vê uma caixinha em branco e sabe o que tem que fazer, você está com um caminho pavimentado. Ou a gente pode ter um caminho não pavimentado, a gente não sabe o caminho, a gente não conhece. É como abrir uma porta num quarto escuro de um lugar onde você nunca esteve. O ser humano, ele para ali, tá? Então, quando a gente tem aquisições, quando a gente tem integração, quando a empresa vai ser diferente, mas não sabemos o que vai mudar, esse é um caminho não pavimentado. O que se pode fazer em caminhos não pavimentados? Algumas metodologias ágeis fazem isso. Elas celebram
né, a inconsistência. Né? Não, a inconsistência não é a palavra certa. Elas celebram o desconhecido, elas celebram o erro do caminho. Ah, não é por esse, é por outro. Né? Então, às vezes, a gente vai ver, por exemplo, desenvolvedores de softwares celebrando que aquele produto criado não era o produto que funcionaria. O que está se fazendo nesse processo? Está se ensinando o elefante que não tem problema a gente não saber o caminho, não tem problema a gente falhar. E aí a gente vai meio que acalmando o elefante, né? A gente vai ensinando o elefante que tudo bem ir por caminhos ali que a gente não conhece. E aí o elefante começa a ganhar mais velocidade e maior confiança. Tudo bem? É importante a gente entender que isso tem uma origem biológica, tá? A gente tem amígdalas, né, que são áreas de concentração de neurônios bem no centro do cérebro, e essas amígdalas elas são iguais para todos os vertebrados. Todos os animais vertebrados, inclusive o elefante, também tem essas amígdalas. E essas amígdalas são responsáveis pela ação de ataque e fuga. Então, o que você pode fazer essa analogia aí no seu dia a dia? Se você já teve vontade de voar no pescoço de um colega, era a sua amígdala falando, né? Ataque. Se você já teve vontade de sair correndo e fugir, porque veio uma demanda e você não queria fazer, isso também era a sua amígdala falando, fuja. Né? Importante que você está aqui até hoje, você não fez isso porque você não é um elefante. Né? O seu córtex ele é mais racional do que o de um elefante e você parou, pensou e se controlou. Qual que é o ponto importante disso? Se a gente faz muito isso de forma reiterada, quando a gente tem essa ação de fuga ou essa ação de ataque e ela é controlada, a gente tem liberação de hormônios. Né? E essa liberação de hormônios somada, se a gente dá uma vazão a ela, seja por exercício, meditação, mindfulness, algum caminho a gente tem que dar. Senão é burnout, né? A gente vai acabar. Tá? Mas vejam que simples, para líderes, para não líderes. A pergunta é, quanto que nós estamos investindo no desenvolvimento e na conversa com o nosso elefante? Tá? A gente precisa fazer isso, a gente precisa focar nos elefantes dentro da sala. Qual uma questão importante dentro disso? Gestão de mudanças foca muito em adoção, fala muito a palavra motivação, mas a gente quase não escuta a palavra engajamento. Tá? Por quê? Porque talvez engajamento demore mais tempo. E a gente vai ver um pouco disso. Engajamento demora mais tempo porque precisa de consistência. E aí, a gente precisa entender o que é engajamento, tá? Engajamento não é só a satisfação do colaborador, não é só a felicidade do colaborador, não é só o ambiente saudável do colaborador. A gente já viu que é muito além da motivação. Eu, como gestor de projetos, posso ter estratégias que demandem motivação e a motivação pode ser pelo lado negativo. Né? A gente pode falar, olha, se você não fizer, vai ter consequências. E isso é uma maneira de liderar isso legítima. A questão é quanto tempo isso dura no sentido em que eu esteja tentando construir engajamento. E engajamento não dá para ser construído de forma negativa. Tá? Engajamento, na definição que em uma das definições que a gente traz aqui, ele estaria muito mais ligado a pertencimento, a ownership, né, o senso de dono, e seria mais um comprometimento, inclusive emocional do colaborador, para com a organização. Tá? Então, o engajamento ele tem esse peso, que faz toda a diferença. Costumo dizer o seguinte, se tem uma organização bem-sucedida, qualquer uma, em algum momento, em algum lugar, existia um grupo extremamente engajado para fazer com que aquela organização fosse bem-sucedida. Tá? Então, ela não está onde chegou, se ela não tivesse em algum momento na sua história, ou momentos na sua história, grupos extremamente engajados, querendo trazer soluções ali, não só assertivas, mas até além do melhor, né, além da curva, para o seu dia a dia, porque elas vestiam a camisa e tinham esse comprometimento emocional com a organização. E aí alguém pode perguntar, cara, o que tem tudo isso aí a ver com finanças? Esse cara tá viajando, tá doido. Não tô não. Né? Então a gente vai ver que engajamento ele traz um resultado bastante expressivo para os números de uma organização. Então muitas vezes a gente fica falando de onde a gente vai gerar margem, etc, etc. A gente já perguntou em gerar margem na gente mesmo, né, nos seres humanos, e até renovar ali o ânimo, né, a alma da organização. E aí vamos dar uma olhadinha no que a gente tem de resultado negativo por conta de falta de engajamento, tá? Então, a falta de engajamento, isso para dados nos Estados Unidos, tá? Ela é responsável por uma dívida, uma conta de 500 bilhões. É uma média aí que o pessoal faz, fazendo uma avaliação de todas as empresas, tá? O custo salarial anual, dentro da folha de pagamento, então, indivíduos não engajados, pessoas não engajadas, né? Elas vão ter um custo total de folha de 34% da folha. Isso significa, num lado mais operacional, 37% mais absenteísmo, menos 18% de produtividade, menos 15% de lucratividade.
forma mais positiva, isso significa, do outro lado da moeda, empresas com alto nível de engajamento, elas são 21% mais lucrativas. E elas têm 4 vezes mais receita, né? Empresas com uma cultura engajadora, voltado para o engajamento. Mas veja a importância. Muitas vezes a gente tem uma cultura que quer felicidade, quer inovação. É importante, na linguística, falar engajamento, não falar motivação. Eu quero um comprometimento, inclusive emocional, com a minha organização. Mais importante disso não são os valores. A gente está aqui falando de valores porque a gente está num movimento aqui de inovação em finanças. Mas o mais importante é que quando as pessoas conseguem engajamento, elas param de sofrer. A gente tem hoje no mundo, né, um número gigante de doenças mentais, né, que estão ligadas ao corporativo. A gente tem pessoas em alto nível de sofrimento, a gente tem burnouts, a gente tem pessoas desistindo em depressão. E aí a gente conseguindo trazer um pouco de alma para o negócio tem até a frase, né? Qual que é a alma do negócio? É muito difícil você analisar engajamento, mas eu costumo dizer que você consegue ver rapidamente o entusiasmo. Entusiasmo, alguém me disse um dia, que é você se encher de alma, né? Então, assim, você se enche de alma e o entusiasmo é algo que a gente enxerga. Aquela pessoa está entusiasmada, ela quer fazer, ela faz porque lhe faz sentido, porque ele tem um comprometimento com aquilo, né? Então, o fato de a gente conseguir encher as pessoas de alma nos faz tirar as pessoas de sofrimento. E isso é muito belo da nossa área, né? E que, no final do dia, acaba virando algo que muitas vezes não tem dono. O engajamento muitas vezes não tem dono. A gente relega o engajamento para os líderes. E aí a gente fica com uma questão importante, né? Já passando 1 minuto, mas eu chego lá. A nossa referência de liderança hoje em dia, ela é um pouco não muito fácil de alcançar, né? Se eu chegar para você, olha, você está num programa de líderes e eu preciso que você seja igual a Madre Teresa. É um pouco complicado, né? E, assim, o que a gente precisa entender, né? Existem pessoas hoje pregando que a gente deveria ter uma liderança muito efetiva, né, processual por processo, usando o velho e bom sistema de comando e controle. E eu não tenho nada contra isso, eu acho que funciona, né? Então, assim, você dá uma ordem, né, com toda a contextualização, acompanhar o desenvolvimento, e aí no final, gestão de consequência, reconhece, é algo que funciona. E dependendo dos grupos, isso vai ser necessário, inclusive, porque as pessoas precisam desse direcionamento. Então a gente não pode ter preconceitos aqui. Ao mesmo tempo, tem toda uma nova frente aí de inovação, de um mundo que não para de mudar, de startups, de empresas de tecnologia e desafios, né, em que você ter o lado inspirador, a construção de propósito compartilhado, são extremamente necessários. Tá? E aí a gente vem falar o que a gente espera desse líder aqui para esse nível, tá? de liderança, essa liderança inspiradora. E vejam se é fácil ou não fazer. Pensem com vocês. Primeira coisa, né, e aí são os papéis desse líder, a gente entende que o líder precisa proteger seu time. Ele precisa criar um espaço de segurança. Tá? As pessoas precisam se sentir seguras no trabalho. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que ele precisa ser um ser humano. Antes de mais nada, ele não é um herói, ele é um ser humano. Tá? E aí ele compartilha as suas semelhanças, né, com o seu time e cuida das vulnerabilidades. Tá? Então, ser visto como ser humano para ser enaltecido. Cada um desses caras aqui são reconhecidos pelos grandes seres humanos que eles foram. Né? O outro ponto é demonstrar os valores das atividades do dia a dia para que as pessoas saiam daquele fazer da tarefa, né, muito pontual, e tenham uma visão macro e tenham a visão do todo, para gerar um sentimento de propósito comum. É aquela velha história, você está empilhando tijolos ou construindo uma igreja, construindo uma escola. É importante que o líder consiga dar essa visão para o seu time. O quarto ponto, né, é reconhecer os feitos. Isso é algo que a gente faz muito pouco, né? A gente deve se policiar para reconhecer o que foi realizado de positivo no dia a dia, nas produções do nosso time, né? A gente costuma dizer só dar o feedback e falar, olha, podia melhorar aqui, podia melhorar acolá, ou pior, né? Fazer aquele feedback sanduíche, em que a gente dá uma maciada, dá-lhe uma, depois uma maciada. Você já não cola mais, talvez um dia tenha colado. Hoje você precisa ser muito consistente em reconhecer a qualidade do que está sendo construído. Isso faz muita diferença para o cérebro. As amígdalas, quando você tem esse reforço positivo, faz com que elas construam um sentimento de eu não preciso fugir nem atacar. Tá? Então te dá uma calmaria, inclusive no nível hormonal, que faz com que você construa aquele ambiente de segurança e consiga construir todo o resto que a gente está pedindo aí. Tá? Então manter aí uma unidade de estímulos positivos, não só corrigir o negativo. Tá? E, por último, mas não menos importante, é prezar pelo senso de pertencimento,
né, mas ironicamente desenvolver o time para que ele seja melhor, mesmo que não seja dentro da própria organização. Para que as pessoas sintam-se motivadas, engajadas, elas precisam entender que elas estão se desenvolvendo continuamente. E a gente, como líder, tem que desenvolvê-las continuamente. Seja para trabalhar com a gente, seja para trabalhar em outro lugar. Se tudo der certo, vai trabalhar com a gente, porque com públicos engajados a gente produz muito mais e gera mais demanda, tá? E aí, nesse processo, a gente cria espaços para sentir que pertence, né, à organização. E quando a gente fala pertencer à organização, é receber a caneca, receber o porta-post-it, mas mais do que o porta-post-it ou a caneca estarem escrito o nome da organização, é estar escrito o nome da pessoa lá junto com a organização, que é uma ótima dica, tá? Porque a pessoa vem em primeiro lugar para ela, né? Não tem como a gente mudar isso. Seria uma inocência mudar isso. Dito todos esses papéis que a gente espera do líder, será que é fácil? Né? E aí eu acho que essa charge, né, que fala, ela é muito inteligente, né, porque é bem o que acontece. A gente pergunta quem quer mudança, todo mundo fala, opa, mudança era bom quando era criança, né, vinha alguma coisa bacana. Depois a gente pergunta quem quer mudar, todo mundo fica quietinho, e quando quer liderar a mudança, quando a gente entende, né, a gente nem precisa entender, mas a gente sabe que não é fácil, né, todo mundo zapa fora. Tá? Então é um pouco do que se espera ali. Agora vejam qual que é a dificuldade. Como é que você vai ser, né, tendo aquelas referências, um líder, né, do século XXI. Tem um filósofo jornalista, né, italiano, né, que é o Gramsci. Ele falava isso por conta da política, né? Ele falava assim, era da esquerda e da direita. Ele falava, eu não vou conseguir realmente falar exatamente o que ele falava, vou parafrasear, tá? Ele falava algo assim, enquanto uma nova ordem, uma velha ordem, ela fenece, mas não morre, né? Então ela fica ali velhinha, mas não vai embora. Uma nova ordem, ela floresce, mas não tem força para crescer, né? E é mais ou menos um pouco isso a vida de um líder no século XXI. A gente tem que saber fazer os dois. A gente tem que saber fazer comando e controle, dar uma ordem, acompanhar a sua execução e gerenciar consequências, e ao mesmo tempo a gente tem que também aprender a começar a criar propósito, como trazer esse time, criar segurança e tudo mais. Tá? Se a gente não faz isso, a gente não consegue ocupar esse espaço. Mas tem um ponto importante, né, nessa fuga aí das pessoas. Sozinho não dá para fazer isso, tá? Então alguém precisa ser guardião dessa missão. Os líderes têm um papel muito importante, mas antes de mais nada, cada indivíduo tem o seu papel muito importante. A gente deve acordar todos os dias e perguntar para a gente mesmo qual que é a minha motivação, qual que é o meu propósito em trabalhar nas organizações. A gente deve conseguir colocar os nossos valores individualmente em sinergia com as organizações. A gente deve fazer o nosso papel, para daí contar com o papel dos nossos líderes e, para a organização, perguntar, é justo eu deixar tudo isso na mão do líder ou eu devo ter um espaço, né, um grupo ou uma área que seja guardiã de tudo isso, tá? Ser de tudo isso não vale jogar no RH, né? O pessoal fala, RH é curva de rio, né? Tudo acaba no RH. Não pode, tem que ter alguém que seja dono, né, dessa palavra engajamento. E aí a provocação, só para acabar aqui, que eu já estourei meu horário, claro, é que a gente tem que deixar, né, deixar de lado e parar de deixar o engajamento como um cachorrinho sem dono, tá? E também nem com muito dono. Então, assim, cachorro sem dono morre de fome e com muito dono também morre de fome. A gente precisa falar de engajamento de uma forma mais clara. E não basta ser uma área de gestão de mudanças, não basta ser uma área de cultura. A gente deve colocar essa palavra como algo efetivo no nosso dia a dia para conseguir trazer resultado. Senão a gente vai continuar investindo em motivação e não vai gerar momento para ter resultado. Acabei, desculpa o atraso, eu queria fazer em 20, fiz em 30, mas me disseram que eu posso estender um pouquinho. Estou vendo que estão chegando aqui grandes perguntas, né, que foram enviadas. Tem esse QR Code aí na tela que é para vocês avaliarem como foi essa apresentação. E eu vou tentar responder aqui no pouco tempo que me resta algumas questões. Uma questão é, como líder, como lidar com o engajamento do time, sendo que cada um se encontra num momento diferente da sua curva, neste momento de isolamento, inclusive o próprio líder? Ótima pergunta, né? Bom, não tem varinha mágica, né, nessas coisas. Às vezes, primeiro, né, eu sempre digo assim, eu vou atrás de soluções, entre aspas, alternativas, quando o mundo quadrado não nos traz soluções. Né? A antroposofia, por exemplo, ela traz um lado muito interessante de que existe uma certa idade legal para você começar a liderar, né? Demanda uma certa maturidade
para o líder, diferenciando líder de chefe, né? Chefe é posição, líder é aquela pessoa realmente que consegue ocupar a posição. Então, assim, primeiro entender se a gente tem a capacidade de liderar nesse sentido. As pessoas isoladas estão ali ansiosas, né? E às vezes a gente não está conseguindo liderar nem a nossa própria vida. Como é que a gente vai liderar os outros, tá? Em relação a diferentes momentos, né, da curva de liderança, da curva de cada um, né, a gente tem que entender que sempre vai ser assim, tá? Então é por isso que tem lá um gráfico de liderança situacional e a gente tem que entender onde está cada um e ajudar cada um de forma individual. O que eu provoco quando a gente mexe, por exemplo, em estrutura organizacional, a gente tem uma metodologia chamada Span of Control, né? Então, o nível de amplitude de controle que cada líder deve ter. Então, qual que é o benchmark de pessoas que você tem condições de liderar? A pergunta é, a gente usa o conceito do lado humano, né, de gestão, quando a gente considera isso? Porque aí diferentes líderes com diferentes idades, diferentes competências, diferentes maturidades, cuidado com esse negócio de idade, hein? Não fica muito preso, porque tem criança, né, de 11 anos que cuida de 3 e 4 irmãos. Esse cara com 20 anos é extremamente maduro, né? Então, qual é a capacidade que um ser humano tem de tomar conta, não apenas das delegações, mas também de outros seres humanos? Eu acho que vai um pouco no caminho dessa resposta. É uma liderança situacional, mas também levando em consideração esse lado humano, tá? A outra pergunta durante o momento de... Eu não sei se eu respondi. Vocês me digam aí no chat e alguém vai me contar. É muito bom isso, porque assim, eu gostaria de falar com todos vocês, mas eu estou falando basicamente sozinho, o que me indica que talvez eu esteja ficando extremamente louco na quarentena. Mas pode ser um futuro, né? A loucura é uma opção. Durante um momento de grandes mudanças, como reconhecer que meu elefante, saiu do controle de maneira rápida para conseguir voltar para os trilhos? Bastante ostentação aqui, né? No sentido assim, não é ostentação, como chama isso? A gente é bastante... esqueci o nome dessa palavra. A gente querer ser bastante exigente, né? Olha, dependendo do nível em que a gente perde as rédeas do elefante, a gente até consegue voltar, tá? Tem um papa ali da gestão de conflitos, né? Como é que é o nome dele? Aquele que ajudou até o Diniz quando teve toda a transformação. William Urer, tinha um livro aqui, agora vai achar. Mas enfim, é o papa da gestão de conflitos. E ele fala um negócio sensacional, né? Ele fala assim, na hora que você entra nesse lugar onde você perde, ele não fala com as rédeas do elefante, que não é a analogia que ele usa. Mas quando você perde as rédeas do elefante, você tem que conseguir respirar, voltar e ir para o palco. Ele fala ir para o palco, ir lá para trás. E se ver, você é um meta você se enxerga de fora. Tipo, sair do corpo, assim. Mas ele não fala isso nesse nível astral. Tá? Então você tem que conseguir se enxergar. E ali você vai conseguir raciocinar para entender quais são as estratégias que você pode usar para gerenciar o conflito. A mesma coisa que, né, o que você pode fazer? Via de regra, né, quando eu li o livro dele, que era Como Chegar ao Sim, eu li na adolescência, eu li para tentar beijar na boca, ficar com mocinhas. Não funcionou. Mas, anos mais tarde, ele escreveu um livro chamado Como Chegar ao Sim com Você Mesmo. E esse livro é genial, porque aí dá para ver que esse cara é um cara ponto fora da curva. Ele conta a história da filha dele, etc. Esse cara estava mais voltado para ser ali uma Madre Teresa, né? As nossas referências. Porque você ter esse autocontrole, isso demanda bastante maturidade, tá? Então, em alguns momentos, você vai perder a rédea mesmo. Algo que ajuda muito é a questão do mindfulness, né? De você meditar, de você conseguir estar presente na situação e se entender. Mas esse desenvolvimento, não existe tarefa fácil quando a gente está falando de ser humano, tá? Isso tudo demanda um exercício. Gosto muito da psicologia positiva também, que acaba tendo esses exercícios de mindfulness, né? De olhar apreciativo para as questões, né? Porque isso ajuda a treinar o nosso cérebro a sair daquele lugar de defeito. Isso eu acho que eu queria deixar, se me permitem, está acabando meu tempo, e eu imagino que alguém vai me avisar quando acabar, ou esteja falando sozinho, que se eu posso deixar um presente para qualquer lugar, porque hoje eu passo por um monte de empresa e eu vejo isso de forma generalizada, e aí eu falo da psicologia positiva e talvez ela seja mal interpretada por causa da moda e tudo mais, o nosso cérebro, nossas amígdalas, elas jogam a gente para ver problema. Eu fui fazer mestrado na Unicamp, a primeira coisa que o meu orientador me perguntou é que problema você quer resolver. Toda a ciência é baseada em problemas, né? A nossa evolução é baseada em problemas. Em algum momento a gente estava numa caverna seguro e qualquer barulhinho, qualquer coisa diferente era um problema. Então a gente precisava reagir, a gente precisava ter um ataque ou fuga, uma reação de ataque ou fuga. Mas a gente desenvolveu um outro cérebro, né? Toda uma parte aqui de alta processamento, que é um cérebro racional, e a gente às vezes não consegue perceber
quanta coisa instintiva a gente faz. Então, se você hoje tem um pensamento que não está construindo dentro da organização, isso não vai dar certo, eu tenho medo, meu Deus do céu, mas antes, isso tudo tem papel, as amígdalas têm um papel muito forte nisso. E como é que eu contenho as amígdalas? E talvez até ajude nessa última questão aqui que eu citei. Você precisa exercitar o seu cérebro e colocar ali um despejo de hormônios que te tragam tranquilidade, e para isso você deve seguir preceitos, por exemplo, que a psicologia positiva traz. Enxergar as coisas pelo lado positivo, exercitar-se, meditar, né, escrever e-mails para as pessoas reconhecendo aquilo que elas fizeram. A gente tem que criar o exercício e o hábito de olhar as coisas funcionando. Tem um vídeo no TED, vocês procurem lá, foi aquele cara que escreveu. Os títulos em português são completamente diferentes. Acho que é Felicidade Segundo Harvard. O nome do cara é Shal Achor. Ele fala tudo isso e na internet tem lá o que ele pede para você construir em termos de transformar o seu cérebro com uma visão mais positiva. Isso faz toda a diferença no dia a dia. Eu faço, tenho feito na pandemia. Quando eu faço, nada é perfeito, gente. Mas nas semanas em que eu sou mais intenso, na minha meditação, no meu pensamento e construção mais positivos, eu rendo muito mais, tá? Eu sou mais feliz, eu sou mais eficiente, e aí eu consigo me engajar nas minhas metas, né? Eu sou autônomo, então eu tenho as minhas próprias metas, eu consigo render muito mais as minhas próprias metas. Eu me entusiasmo, né? Então acho que minha mensagem: procurem o positivo, foquem no positivo, se entusiasmem em vocês, né? E entendam que esse papel de ser entusiasmado é um papel de todos, responsabilidade de todos, que para o nível individual começa com você, o nível de liderança, sim, você tem um papel como líder, e o nível de organização é aonde estamos tomando conta de engajamento e entusiasmo e essa visão positiva, tá bom? E aí eu acabei 6 minutos depois e eu não sei como termina. Mais alguma pergunta? Um grande abraço para minha família. Votem, fiquem seguros. Votem aqui no NPS, tá? Esse QR Code aqui. Digam lá, todo mundo coloca 10. Se vocês não colocarem, não tem problema, porque saindo daqui eu vou conectar e já vou me pontuar muito com vários 10. E qualquer coisa, entre em contato comigo, meu e-mail está aí na tela. Eu prefiro que vocês me adicionem no LinkedIn. Eu tenho muito e-mail na caixa, então me adiciona no LinkedIn, me manda uma mensagem e vamos conversar. Esse também é meu telefone, pode mandar o WhatsApp, mas eu também tenho muito WhatsApp. O LinkedIn é o lugar mais legal, tá? E fiquem à vontade para a gente conversar quando vocês quiserem. Tamo junto. Aquele abraço. Acabou?